Ela morreu sendo odiada pela própria filha. Levou a fama de monstro para o túmulo. Mas 20 anos depois, a verdade provou que ela era uma santa e a filha quis morrer junto. Dizem que o som mais traumático do mundo é o de um tiro ou de uma freada brusca. Mas para Ana, o som que assombrou suas noites por 20 anos foi mais simples e muito mais cruel. Foi o som seco, agudo e definitivo de uma tesoura de alfaiate rasgando um tecido grosso. Não era apenas barulho de um vestido de noiva sendo destruído. Era o som de uma mãe declarando guerra contra a felicidade da própria filha. Mas naquela manhã cinzenta, aquele som antigo foi substituído por outro, mais abafado, úmido e final. O som da terra molhada batendo contra a madeira de um caixão simples de pinho. A chuva caía fina e gelada sobre o cemitério municipal daquela cidadezinha do interior. O céu estava cinza, pesado, baixo, como se refletisse exatamente o clima dentro do peito de Ana. Ela estava parada na beira da cova, os sapatos enlameados, olhando para o buraco escuro onde o corpo de Dona Lourdes acabara de descer para sempre. Ao seu redor, um pequeno grupo de vizinhas antigas, cobertas por guarda-chuvas pretos e xales de lã, chorava a morte daquela que chamavam de a santa da cidade. Ana ouvia os sussurros entre os soluços das senhoras. Elas diziam: Dona Lourdes foi uma mulher de oração, uma mártir, uma costureira humilde que criou a filha sozinha, com o suor do próprio rosto e as pontas dos dedos furadas de agulha, sem nunca depender de homem nenhum. Diziam: pobre Dona Lourdes, morreu de desgosto. Morreu triste porque a filha nunca casou, porque a menina ia ficar sozinha no mundo sem ninguém para cuidar. Ao ouvir aquilo, Ana apertou a alça da bolsa de couro velho com tanta força que os nós dos seus dedos ficaram brancos. A vontade que subia por sua garganta, queimando como ácido, era de gritar. Gritar para que todos naquele cemitério, para que o padre, para que a cidade inteira ouvisse a verdade que estava entalada na garganta dela há 20 anos como um osso de galinha. Ela queria dizer: eu não casei porque ela não deixou. Eu não casei porque essa mulher que vocês chamam de santa agiu como um demônio no dia mais importante da minha vida. Eu não sou sozinha por opção ou por destino. Eu sou sozinha porque ela odiava, com todas as forças da alma, o único homem perfeito que teve a coragem de me amar. Mas Ana não gritou. Ela permaneceu imóvel, com o rosto duro como pedra, sem derramar uma única lágrima. Para quem olhasse de longe, parecia o choque do luto. Mas para Ana, aquilo era alívio. Um alívio culposo, terrível, inconfessável, mas inegável. A carcereira finalmente tinha ido embora. A vigília de 2 décadas tinha acabado. A chave da cela tinha virado. Enquanto o coveiro terminava o serviço, batendo a pá na terra para compactar o barro vermelho, Ana sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Não era pelo vento frio que soprava entre as cruzes de madeira. Era pela lembrança viva, quase física, das últimas palavras da mãe, sussurradas na noite anterior, na penumbra sufocante do quarto de doente. O cheiro de remédio, cânfora e velhice ainda estava impregnado nas narinas de Ana e nas suas roupas. Ela se lembrava com clareza de estar sentada ao lado da cama, cumprindo seu dever de filha, esperando o fim daquela agonia lenta. Lourdes, que já estava sem forças há dias, mal conseguindo beber água, de repente abriu os olhos. Eram olhos vidrados pela morte próxima, mas naquele momento final, brilharam com um pavor lúcido, uma urgência que parecia vir de outro mundo. Com uma força que não parecia pertencer a uma mulher consumida pela doença, Lourdes agarrou o pulso de Ana. As unhas dela, compridas e amareladas, cravaram na pele da filha, deixando marcas. Ela puxou Ana para perto, forçando-a a se curvar sobre a cama, até que seus rostos estivessem a centímetros um do outro, e sibilou com a voz rouca, arranhada como lixa: não abra o baú, Ana. A verdade lá dentro é veneno. Deixe o passado morrer comigo. Prometa. Prometa pela sua salvação que não vai mexer naquilo. Ana, assustada com a intensidade daquele pedido, com o terror na voz da mãe, tentou soltar o braço. Ela achou que fosse o delírio da febre, o medo do julgamento final. Disse, tentando acalmar a velha: a senhora está delirando, mãe. Descanse. Ninguém vai mexer em nada.
Mas Lourdes não se acalmou. Pelo contrário, as lágrimas começaram a escorrer pelo rosto encovado, molhando o travesseiro. Ela fechou os olhos com força, balançando a cabeça em negação, e sussurrou uma frase desconexa que Ana não entendeu na hora, mas que agora fazia o sangue gelar. Eu devia ter queimado. Deus me perdoe. Eu devia ter queimado tudo antes de você nascer. O sangue mente, Ana. O sangue mente. Mas Ana não prometeu nada. Ela estava cansada. Cansada da doença, cansada do mau humor da mãe, cansada daquela vida de servidão que durava 20 anos. Ela soltou o braço com delicadeza, mas firmeza, virou as costas e saiu do quarto para buscar um copo d'água na cozinha. Quando voltou, minutos depois, Lourdes estava morta, os olhos ainda abertos, fixos na direção do guarda-roupa, como se vigiassem o segredo até o último segundo de consciência. Agora, ali no cemitério, sob a chuva, a frase ecoava na mente de Ana. Eu devia ter queimado. Que tipo de segredo uma mãe carrega para o túmulo com tanto pavor? O que poderia ser tão terrível a ponto de uma mulher que viveu na igreja ter medo do julgamento de Deus por causa de um baú velho? Aos 42 anos, solteira, sem filhos, com os primeiros fios de cabelo branco aparecendo na têmpora, vestida com o luto eterno que a mãe a obrigou a usar em vida, Ana deu as costas para o túmulo recém-fechado. Ela não esperou pelas condolências das vizinhas. Ela não aceitou o café na sacristia. Ela caminhou sozinha até o portão de ferro, decidida. Pensou, a senhora mandou em mim enquanto seu coração batia, Dona Lourdes. A senhora escolheu minha roupa, minha rotina, meus amigos e meu destino. Mas agora quem manda sou eu. A volta para casa foi silenciosa e longa. A casa era antiga, uma construção sólida de janelas altas e assoalho de madeira escura que rangia a cada passo, como se a própria casa reclamasse do peso da história que carregava. Quando Ana entrou e fechou a porta atrás de si, o silêncio da casa vazia caiu sobre ela como um manto pesado. Não havia mais a respiração difícil da mãe no quarto dos fundos. Não havia mais o barulho rítmico do terço batendo na madeira da cadeira de balanço. Havia apenas a poeira dançando nos raios de luz pálida que entravam pelas frestas da janela. Ana não queria chorar a morte da mãe. Ela queria entender a vida da mãe. A raiva que ela guardou e alimentou por 2 décadas agora se misturava com uma curiosidade voraz, quase dolorosa. Por que tanto ódio? Por que no dia do seu casamento aquela mulher pacata, que nunca levantou a voz para ninguém na rua, se transformou num bicho selvagem dentro de casa? Por que ela expulsou Ricardo, o homem mais gentil, educado e apaixonado que Ana já conheceu, como se ele fosse um leproso, um criminoso, a própria encarnação do mal? Ricardo. Só de pensar no nome dele, o peito de Ana doía como se tivesse levado uma pancada. Ele era tudo o que ela sonhou. Rico, mas humilde. Bonito, mas tímido. Ele a tratava como uma rainha, mesmo ela sendo apenas a filha da costureira. Eles tinham planos, tinham nomes para os filhos, tinham uma casa escolhida. E a mãe destruiu tudo, sem explicação, sem piedade. Com uma tesoura na mão, Ana caminhou até o quarto principal. O quarto da mãe. Ela precisava acabar com aquilo. Precisava arrancar aquela dúvida do peito como quem arranca um espinho infeccionado. No fundo do guarda-roupa de embuia, empurrado contra a parede mofada, estava o objeto de sua obsessão. O altar dos segredos, o baú de madeira de lei. A vida inteira, aquele baú foi território proibido. Desde criança, Ana aprendeu que chegar perto dele resultava em castigo físico. Se você abrir isso, a casa cai. Lourdes dizia, com os olhos arregalados de um jeito que dava medo em Ana. A menina cresceu achando que era uma metáfora, um jeito de dizer que ali estavam documentos importantes, escrituras ou dinheiro economizado para a velhice. Mas hoje, diante do silêncio da morte, a frase parecia um aviso literal. A chave estava ali, brilhando em cima da cômoda, ao lado de um copo d'água pela metade que ninguém bebeu e de um vidro de remédio vazio. Ana pegou a chave. O metal estava gelado na palma da sua mão, pesado. Ela olhou para a cama vazia,
quase esperando que a mãe se levantasse num último suspiro para impedi-la. Mas ninguém se moveu. Apenas a cortina balançou com o vento da chuva. Vamos ver se a casa cai mesmo. Ana sussurrou para o quarto vazio. Ela se ajoelhou no chão duro. O joelho estalou. Ela enfiou a chave na fechadura. Girou. A trava estava dura, enferrujada pelo tempo e pela falta de uso. Ana precisou usar as duas mãos, fazendo força. Ela forçou, e com um estalo seco, alto, como um tiro de misericórdia, a fechadura cedeu. A tampa era pesada. Ana a levantou devagar. O cheiro que saiu lá de dentro era forte, uma mistura concentrada de 30 anos de fechamento. Naftalina, papel velho, flores secas e algo mais. Algo metálico. O cheiro do passado. Antes de descobrirmos o que estava escondido naquele baú, se você gosta de histórias de segredos de família, curta este vídeo agora. É muito importante para nós, e se ainda não seguiu o canal, aproveite para se inscrever e não perder o vídeo. Aqui, a verdade pode doer, mas ela precisa ser contada. Ana prendeu a respiração e olhou para dentro do baú. A princípio, parecia apenas lixo acumulado por uma vida inteira de privações e manias de viúva. Havia pilhas de retalhos de tecido que sobraram das costuras de décadas. Havia notas fiscais de armazém dos anos 40, com a tinta já apagada. Um livro de orações com a capa de couro caindo aos pedaços. Coisas de uma vida pobre e comum. Ana começou a revirar os papéis com uma mistura de raiva e decepção. As lágrimas de frustração queimavam seus olhos. Era isso? A senhora guardou recibo de farinha e retalho de pano como se fosse ouro? Era esse o veneno que ia derrubar a casa? Era por isso que eu não podia chegar perto? Mas então, enquanto ela afastava uma camada grossa de tecidos velhos de veludo, a mão de Ana tocou em algo no fundo do baú. Algo frio, liso, pesado. Não parecia papel, nem tecido. Parecia metal nobre. Ela puxou o objeto para a luz fraca da janela. E quando viu o que era, franziu a testa, confusa. Era um chocalho de bebê. Mas não era um brinquedo de feira, feito de lata ou madeira pintada, como os que ela teve na infância pobre. Era uma joia, prata maciça, trabalhada com detalhes de anjos em relevo, com um cabo de madrepérola. Estava escurecido pelo tempo, manchado pela oxidação, mas ainda tinha o peso indiscutível da nobreza e da riqueza. Ana girou o objeto na mão, sentindo o peso daquela peça. De onde tinha vindo aquilo? Sua mãe contava as moedas para comprar linha e agulha. Sua mãe remendava as próprias meias. Como ela teria uma peça de prata daquelas, digna de um príncipe? Foi então que Ana notou um detalhe gravado no cabo do chocalho. Havia um brasão, uma letra S maiúscula, elegante, cheia de curvas, entrelaçada com ramos de café. S. S de quê? Silva. Souza. Não. O desenho era sofisticado demais para ser um sobrenome comum. Era um brasão de família rica, de barões. E na região, naquela parte do estado, só havia uma família rica com essa inicial, ligada ao Império do Café. Sampaio. O ar faltou nos pulmões de Ana. O nome bateu nela como um soco. Sampaio era o sobrenome da família mais poderosa daquelas terras. Os donos das maiores fazendas, das terras que iam até onde a vista alcançava. Os coronéis. E mais importante, mais doloroso que tudo isso, era o sobrenome dele. Ricardo Sampaio. O noivo que sua mãe jurou odiar até a morte. O homem que ela expulsou de casa aos gritos de amaldiçoado. O homem que ela dizia ter sangue ruim e alma podre. O coração de Ana falhou uma batida e depois disparou. Por que diabo sua mãe pobre, que dizia odiar os ricos e amaldiçoava o nome do Sampaio todo domingo, tinha um chocalho de prata com o brasão daquela família escondido no fundo de um baú secreto? Será que ela tinha roubado? Será que Lourdes, a santa, tinha trabalhado na casa deles e levado aquilo como vingança ou pagamento? A mente de Ana girava, tentando encontrar uma explicação lógica que não doesse. Mas havia mais. Ao lado de onde estava o chocalho, aninhada no fundo do baú, havia uma caixa de madeira pequena, daquelas usadas para charutos importados, de cedro. Ana abriu a caixa com as mãos trêmulas,
esperando encontrar dinheiro ou joias roubadas. Dentro não havia charutos. Não havia dinheiro. Havia uma foto. Uma única fotografia, em preto e branco, com as bordas comidas por traças e o papel amarelado pelo tempo. Ana pegou a foto e foi até a janela para ver melhor na luz cinzenta da chuva. A imagem mostrava um jardim imenso, bem cuidado, com estátuas de pedra e fontes. Sentada num banco de mármore, estava uma moça. Ana precisou olhar 2 vezes, apertar os olhos, para reconhecer. Era Lourdes. Mas não a Lourdes curvada, triste, de roupas escuras e amarga que ela conheceu a vida toda. Era uma Lourdes jovem, de 20 e poucos anos, linda, com o cabelo solto caindo sobre os ombros, um sorriso tímido e cheio de vida nos lábios. Ela usava um uniforme de empregada, com avental branco engomado, mas estava sentada como se fosse a dona do lugar. E atrás dela, em pé, com uma das mãos pousada de forma possessiva, íntima, quase proprietária no ombro de Lourdes, estava um homem. Ele usava terno de linho branco impecável e chapéu panamá. A postura era de um coronel, de um dono de terras. Ele não sorria para a câmera. Ele olhava para a frente com uma arrogância tranquila, de quem sabe que o mundo lhe pertence. Ana aproximou a foto dos olhos, sentindo um nó na garganta. Ela nunca tinha visto o rosto do próprio pai. Lourdes sempre disse que ele era um homem bom, um caixeiro viajante que passou pela cidade, se apaixonou, casou e morreu de febre tifoide antes de Ana nascer. Disse que não existiam fotos dele porque a enchente levou tudo. Ana cresceu amando a memória desse pai fantasma e bondoso. Mas aquele homem na foto... Ana sentiu uma tontura violenta. O chão parecia ter sumido. Ela teve que se segurar na cômoda para não cair. Aquele homem não era um estranho. O queixo quadrado e forte. O sorriso de canto de boca meio cínico. O formato dos olhos levemente caídos, azuis mesmo na foto preto e branco. O jeito de inclinar a cabeça para a esquerda. Era como olhar para um espelho do tempo. Aquele homem na foto de 30 anos atrás era a cópia escarrada de Ricardo. Meu Deus! Ana cobriu a boca com a mão, sentindo as lágrimas quentes subirem aos olhos. Não é possível. Isso é loucura. Aquele era o coronel Aurélio Sampaio, o pai de Ricardo. O homem mais temido e rico da região. O que a mãe dela, a mulher que dizia que o Sampaio eram gente do diabo, que proibiu Ana de chegar perto daquela família, estava fazendo naquela foto sorrindo com a mão do coronel no ombro dela, numa intimidade que empregadas não têm com patrões. E porque o coronel se parecia tanto, mas tanto com o Ricardo. Uma suspeita terrível, monstruosa, começou a brotar na mente de Ana. Uma suspeita que explicava o ódio irracional. Explicava o medo pânico. Explicava por que a mãe dizia, no leito de morte, que o sangue mente. Ana largou a foto na cômoda, como se ela queimasse seus dedos, e olhou para dentro da caixa de charutos novamente. Havia um envelope lá dentro, grosso, amarelado, lacrado com cera vermelha, como se guardasse um segredo de Estado que poderia derrubar um governo. Na frente, escrito com a letra forte da mãe, de uma época em que ela ainda tinha pulso firme e não tremia. Para Ana, a verdade sobre o seu sangue. Ana pegou o envelope. Suas mãos suavam frio, molhando o papel. Ela sabia que aquele era o ponto sem volta. Ela sabia que, se abrisse aquilo, a imagem da sua mãe, a imagem do seu passado e até a imagem de quem ela mesma era, seriam destruídas para sempre. Não haveria como desver. Ela enfiou o dedo sob a aba do envelope. A cera velha quebrou com um estalo seco, esfarelando no chão. Ana puxou o conteúdo. Não era dinheiro. Não era herança. Eram documentos. O primeiro papel era um recorte de jornal, datado da época em que ela nasceu. A manchete, em letras garrafais e sensacionalistas, dizia: Escândalo na Fazenda Sampaio. Empregada desaparece após festa de batizado do herdeiro. Ana leu a data do jornal. Era exatamente o mês e o ano do seu nascimento. Ela olhou para o recorte. Olhou para a foto do coronel com a mão no ombro da mãe. Olhou para o chocalho de prata. E, de repente, o velório, o vestido rasgado, o ódio mortal da mãe por Ricardo.
Tudo começou a fazer um sentido aterrorizante. As peças se encaixavam, mas formavam uma imagem monstruosa, proibida. Mas Ana não teve coragem de ler a carta manuscrita que estava junto. Ainda não. A dor da suspeita era forte demais para ser confirmada agora. O estômago dela embrulhou. Ela precisava lembrar. Precisava voltar no tempo e procurar, nas suas próprias memórias, os sinais que ela ignorou. Os avisos que a mãe deu e que ela, na sua inocência juvenil, não entendeu. Ela se sentou na cama da mãe morta, segurando a foto do coronel contra o peito, encolhendo as pernas. Fechou os olhos e a memória a levou de volta para aquela tarde de domingo de 1955, para o dia em que ela, jovem, inocente, cheia de vida e apaixonada, cometeu o erro fatal de trazer Ricardo Sampaio para dentro daquela casa pela primeira vez. Para entender o tamanho do choque, é preciso entender quem era a Dona Lourdes naquela época. Ela era uma fortaleza, uma viúva séria, de vestidos fechados até o pescoço, sempre em tons de cinza ou marrom, e cabelos presos num coque tão apertado que parecia puxar seus pensamentos para trás. Naquela casa não havia música alta no rádio. Não havia risadas soltas. Havia apenas o barulho constante da máquina de costura pedalando e o silêncio de duas mulheres que viviam pisando em ovos, como se escondessem de alguém que pudesse chegar a qualquer momento. Ana, com 22 anos, era a única cor na vida cinza da mãe. Lourdes a vigiava como um falcão vigia a presa. Se Ana demorasse 10 minutos a mais na padaria, Lourdes estava no portão, com o terço na mão e o coração na boca, pálida. A vizinhança chamava aquilo de cuidado de mãe zelosa. Ana chamava de prisão perpétua. Mas Ana, como toda prisioneira, encontrou uma brecha na grade. E essa brecha tinha nome, sobrenome e um carro conversível vermelho. Ricardo. Eles se conheceram na quermesse da igreja. Foi amor à primeira vista, daqueles fulminantes. Ricardo era tudo o que Ana não tinha. Livre, rico, falante. E Ana era tudo o que Ricardo procurava. Doce, genuína, sem a malícia das moças ricas da sociedade. Eles namoraram escondido por 3 meses. Beijos roubados atrás da matriz, bilhetes, promessas. Naquela tarde de domingo, Ana não estava apenas trazendo um namorado para casa. Ela estava trazendo a sua alforria, a sua liberdade. Ela dizia para si mesma enquanto arrumava o cabelo no espelho: "Mãe vai gostar dele. É impossível não gostar do Ricardo. Ele é educado, trabalhador, de boa família. Ele vai conquistar ela." Pobre Ana. Ela não sabia que estava caminhando de mãos dadas com o pior pesadelo da mãe. Ela não sabia que estava trazendo para a sala de estar o fantasma que Lourdes levou 20 anos para enterrar. O carro estacionou na frente da casa simples. O motor desligou. O silêncio da rua parecia prever a tempestade que estava por vir. Eles entraram. A sala estava na penumbra fresca da tarde, com cheiro de cera no chão e café passado na hora. Lourdes estava de costas, na mesa, alisando a toalha de renda com as mãos calejadas. Uma cena doméstica comum. "Segura. Mãe?" Ana chamou, a voz trêmula de felicidade e nervosismo. "Chegamos." Lourdes virou-se devagar. Ela esperava ver um rapaz qualquer da cidade. Um filho de comerciante, talvez um bancário ou um professor. Ela preparou aquele sorriso educado, firme e distante que usava para visitas indesejadas. Mas quando seus olhos pousaram em Ricardo, o sorriso não apenas sumiu, ele foi assassinado. O tempo na sala congelou. Não houve cumprimento, não houve boa tarde, não houve educação. Houve apenas o som de um prato de porcelana que Lourdes segurava para servir o bolo, escorregando da mão dela e estourando no chão. O barulho foi como um tiro dentro da casa pequena. Ricardo, assustado com a reação, deu um passo à frente para ajudar, instintivamente. "Dona Lourdes, a senhora se machucou? Cuidado com os cacos." Foi nesse momento que a viúva séria desapareceu. Lourdes recuou. Ela se prensou contra a cristaleira, fazendo os copos tilintarem, derrubando o porta-retratos. Os olhos dela estavam arregalados, a respiração curta e chiada, como se estivesse tendo um ataque. Ela olhava para Ricardo não como se ele fosse um genro,
Ela olhava como se ele fosse um demônio que tivesse saído do inferno para buscar a alma dela. E, de certa forma, ele era. Porque Lourdes não via o Ricardo de 25 anos. Ela via o Coronel Aurélio de 30 anos atrás. O homem da foto. O mesmo queixo. O mesmo cabelo. O mesmo olhar confiante de quem é dono do mundo. A semelhança física era uma bofetada na cara, uma prova viva do passado. Mas Lourdes, em seu pânico, ainda tentava se agarrar a um fio de esperança de que fosse apenas uma coincidência infeliz, um engano da mente cansada. Até que Ricardo, sempre educado, sempre correto, estendeu a mão e disse a frase que selaria o destino de todos naquela sala. Muito prazer, Dona Lourdes. Eu sou Ricardo Sampaio, filho do Coronel Aurélio Sampaio, da Fazenda Boa Vista. Aquele nome, Aurélio Sampaio, foi como um tiro a queima-roupa no peito de Lourdes. A confirmação verbal destruiu qualquer esperança. O pesadelo tinha nome, sobrenome e endereço. E estava na sala dela, segurando a mão da filha dela. O passado não tinha morrido. Ele tinha voltado jovem. Lourdes recuou até bater as costas na parede. O rosto dela ficou branco como papel, sem sangue. Sampaio? A voz dela saiu estrangulada, irreconhecível, como um gemido de dor. Sim, senhora. Meu pai é meio bravo, conhecido na região, mas eu garanto que... Ricardo tentou brincar, sem entender o pânico absoluto e o terror nos olhos da sogra. Sai. Lourdes sussurrou. Ana correu até ela, preocupada, segurando o braço da mãe. Mãe, o que foi? É o coração? Ricardo, pega a água na cozinha. Quando Ricardo fez menção de entrar na cozinha, o santuário da casa, Lourdes gritou. Um grito gutural vindo das entranhas que fez os dois jovens pularem. Não entra aí! Não dá mais um passo dentro da minha casa! Ricardo parou, gelado, com as mãos para cima em sinal de rendição. Senhora, eu só queria ajudar. Lourdes olhou para ele com um ódio e um medo que Ana jamais tinha visto. Ela apontou o dedo trêmulo para a porta da rua. Sai da minha casa. Agora. Sai e nunca mais ouse olhar para a minha filha. Eu não quero esse sangue aqui dentro. Eu não quero essa raça perto da minha Ana. Ana entrou na frente dele chorando, confusa, tentando proteger o namorado. Mãe, você ficou louca? O que ele te fez? Você nem conhece ele. Ele é bom. Lourdes olhou para a filha. E naquele olhar, Ana viu uma dor tão profunda, tão antiga, que recuou um passo. Lourdes não podia dizer a verdade. Não podia dizer, o pai dele me destruiu, e ele é seu irmão. Dizer a verdade seria matar a inocência de Ana. Seria manchar a filha com a sombra de um passado sujo e violento. Seria revelar que Ana não era filha de um casamento de amor, mas de uma violência. Seria dizer que Ana era uma bastarda rejeitada. Então, Lourdes fez o que qualquer mãe desesperada faria para proteger a cria da verdade insuportável. Ela mentiu. Ela escolheu ser a vilã da história para ser a salvadora da vida. Eu conheço a raça desse homem, Ana. Ela mentiu, agarrando os ombros da filha e sacudindo-a com força. Olha para ele! Olha esse jeito de rico! Isso é gente que não presta. Gente que usa mulher pobre e joga fora como se fosse lixo. É sangue ruim, Ana. Sangue podre. Ele vai te destruir. Ricardo, ofendido com o orgulho ferido, tentou se defender, mantendo a postura. Eu tenho as melhores intenções, Dona Lourdes. Eu amo a Ana. Meu pai pode ser um homem difícil, mas eu não sou ele. Eu quero casar com ela. Ao ouvir a palavra amor, Lourdes riu. Um riso histérico, quebrado, de quem vê o absurdo da situação. Amor? Você chama isso de amor? Você nem sabe quem ela é. Você não sabe de onde ela veio. Suma daqui antes que eu cometa uma loucura. Suma antes que eu perca a cabeça. Ricardo olhou para Ana, esperando que ela o defendesse. Mas Ana estava paralisada, chorando, dividida entre o amor e o medo da mãe. Sai, Ricardo. Ana pediu envergonhada, baixando a cabeça. Por favor, ela não está bem. Vai embora. Ricardo saiu. Quando a porta bateu,
O silêncio que voltou para a casa não era mais de paz. Era de guerra. Um silêncio pesado, carregado de ressentimento. Ana olhou para a mãe com ódio nos olhos, um ódio novo que nascia ali. Eu nunca vou te perdoar por isso. Nunca. Você é uma amarga. Lourdes, ainda tremendo encostada na parede, fechou os olhos e sussurrou para si mesma, aceitando o fardo. Não perdoe, Ana. Me odeie. Me odeie com todas as suas forças. Mas fique longe dele. Fique longe daquele sangue ruim. Naquela noite, Ana chorou até dormir, soluçando no travesseiro. Mas Lourdes não dormiu. Ela passou a noite sentada na cozinha, no escuro, segurando uma faca de pão na mão, vigiando a porta como um cão de guarda. Ela sabia que o passado tinha voltado para cobrar a conta. E ela sabia que o amor daqueles dois jovens não era apenas uma paixão de juventude passageira. Era um erro da natureza. Uma atração proibida pelo sangue e pela lei de Deus. E se ela não fizesse algo drástico, o destino cobraria um preço alto demais. O incesto seria consumado. O sol nasceu no dia seguinte, mas a casa de Ana continuava mergulhada na escuridão emocional. Não houve bom dia. Não houve café passado com carinho. Houve apenas o som de chaves girando nas fechaduras. Ana acordou com os olhos inchados. Ela se levantou decidida a conversar, a resolver aquilo como adulta. Ela ia fazer a mãe entender que Ricardo era um homem bom, diferente dos outros. Pobre Ana. Ela achava que o problema era a bondade do rapaz. Ela não sabia que o problema era a biologia dele. Ana foi até a cozinha. Lourdes estava lá, sentada à mesa, imóvel, com o terço na mão, rezando baixinho. Ela não parecia ter dormido um minuto. As olheiras eram manchas roxas profundas no rosto pálido. Mãe, Ana começou, a voz mansa, tentando apaziguar. A gente precisa conversar. O Ricardo... Lourdes não levantou os olhos das contas do terço. Não tem conversa, Ana. Aquele homem morreu para nós. Nunca mais fale esse nome aqui dentro. Ele não morreu. Ele me ama. E eu amo ele. Ana explodiu, batendo na mesa. Por que a senhora é assim? Por que a senhora tem tanto ódio no coração? O que ele te fez? Lourdes levantou-se devagar. Ela caminhou até a filha. E pela primeira vez, Ana sentiu o medo físico da mãe. Lourdes não gritou. Ela falou baixo, com uma frieza cirúrgica, de quem já tomou uma decisão terrível. Você acha que é ódio? Eu estou tentando salvar a sua alma, menina ingrata. Salvar do quê? De ser feliz? De ter um marido rico? De ser uma aberração? Respondeu Lourdes. A palavra ficou no ar. Aberração. Ana recuou, chocada. Lourdes aproveitou o silêncio e deu o ultimato. Enquanto você viver debaixo do meu teto, você não vê mais esse rapaz. Eu tranquei o portão, eu escondi a chave. Você só sai daqui para ir na missa, e comigo do lado, segurando no meu braço. Ali, naquele momento, a mãe morreu e a carcereira nasceu. Ana foi proibida de sair, proibida de chegar na janela. Mas o amor é teimoso. E o amor proibido é o mais engenhoso de todos. Nas semanas seguintes, a casa virou um campo de guerra silencioso. Ricardo não desistiu. Ele passava de carro na rua, buzinando um código secreto. 2 toques curtos, um longo. Toda vez que a buzina tocava, o coração de Ana disparava de esperança, e o de Lourdes parava de medo. Ana começou a escrever cartas, bilhetes desesperados de amor, escritos em papel de pão. Ela pagava o menino do leite com moedas escondidas para levar os bilhetes até Ricardo na praça. E Ricardo respondia, jurando amor eterno. Uma tarde, Ana conseguiu pegar uma carta de Ricardo escondida no muro do quintal, sob uma pedra solta. Ela correu para o quarto, trêmula, para ler. Ricardo dizia: Meu amor, não importa a loucura da sua mãe. Nós vamos ficar juntos. Eu sinto que te conheço há 1000 anos. É como se fôssemos a mesma pessoa, a mesma alma, a mesma pessoa. Ana sorriu ao ler isso, achando a coisa mais romântica do mundo. Na cozinha, Lourdes, que tinha ouvidos aguçados pelo medo constante, percebeu o silêncio suspeito da filha. Ela entrou no quarto sem bater. Pegou Ana no flagra, cheirando o papel da carta perfumado. Lourdes avançou como um animal e arrancou o papel da mão da filha. Ela leu as primeiras linhas. Leu a frase:
É como se fôssemos a mesma pessoa. Lourdes soltou um gemido de dor, como se tivesse levado uma facada no peito. Para ela, aquilo não era romance. Era a confirmação da tragédia genética. O sangue chamando o sangue. A natureza tentando juntar o que foi separado. Lourdes olhou para a carta. Depois olhou para Ana com desespero. E então, ela fez a coisa mais cruel que podia fazer. Ela foi até a cozinha, acendeu a boca do fogão a lenha e jogou a carta no fogo. Ana gritou, tentando enfiar a mão no fogo para salvar as palavras de Ricardo. Mas Lourdes a segurou com força. As duas olharam o papel se retorcer e virar cinza. É assim que vai ser, Ana. Lourdes disse com o rosto iluminado pelas chamas, chorando. Eu vou queimar tudo o que vier dele. Carta, presente, flor. Eu vou queimar até esse amor virar cinza. Eu te odeio. Ana gritou, caindo no chão da cozinha. Eu queria que você morresse. Você é um monstro. Lourdes não piscou. Engoliu a maldição da filha. Pode querer. Mas enquanto eu estiver viva, você não comete esse pecado. Naquela noite, a tensão atingiu o ponto de ruptura. Ana chorava no quarto, planejando fugir. Mas Lourdes estava na sala, revirando o baú secreto. Ela precisava ter certeza absoluta. Ela não podia agir baseada apenas numa semelhança. Ela pegou a foto antiga do Coronel Aurélio, pegou uma foto recente de Ana e colocou lado a lado, sob a luz fraca do lampião. Ela estudou cada detalhe com uma lupa. E ali, sozinha na madrugada, ela viu o detalhe que explicava tudo. O detalhe genético que não deixava dúvidas. Ana tinha uma pequena mancha de nascença no pescoço, logo abaixo da orelha, em forma de meia-lua. Lourdes tremeu. Ela se lembrava com nojo e terror daquela mesma mancha no pescoço do Coronel Aurélio, pulsando suor naquela noite maldita de décadas atrás. A marca era idêntica. O sangue não mentia. A biologia estava gritando na cara dela. Ana e Ricardo não eram apenas parecidos. Eles carregavam a marca do pai na pele. Eram irmãos. Lourdes guardou as fotos, trêmula, enjoada. Ela sabia que queimar cartas não seria suficiente. Eles estavam apaixonados. A atração era forte demais. Eles iam fugir. E se eles fugissem, se eles se deitassem juntos, a natureza cobraria o preço. O pecado aconteceria. No dia seguinte, Lourdes tentou apelar para o terror psicológico. Inventou que a família Sampaio tinha sangue de louco, que o avô de Ricardo morreu no hospício babando. Mentiras sujas, desesperadas, inventadas na hora. Mas Ana não acreditou. O amor a deixou surda para as mentiras da mãe. Ana estava decidida. Naquela tarde, ela conseguiu jogar um bilhete por cima do muro. O bilhete dizia apenas: me tira daqui. Eu não aguento mais. Eu caso com você amanhã. Ricardo recebeu. Eles marcaram a fuga, seria no dia seguinte. Mas Lourdes tinha instinto de mãe. Ela sentiu a mudança no ar. Sentiu o jeito como Ana arrumou a cama, como se estivesse se despedindo. Sentiu o silêncio de quem está planejando uma partida. E quando chegou o dia da fuga, Lourdes não foi para a igreja rezar. Ela foi para a gaveta de costura e pegou a tesoura de alfaiate. Se ela não podia parar o amor com palavras, nem com mentiras, nem com grades, ela pararia com destruição. Ela preferia ter uma filha com o coração partido, viva e pura, do que uma filha amaldiçoada pelo próprio sangue, vivendo em pecado mortal. Enquanto isso, na imponente fazenda Sampaio, do outro lado da cidade, Ricardo enfrentava o próprio pai. O Coronel Aurélio estava sentado em sua poltrona de couro no escritório, limpando uma espingarda de caça. Ele era um homem amargo, endurecido pela vida e pela viuvez. Tinha ficado viúvo há 5 anos de uma esposa submissa, que nunca levantou a voz para ele, e desde então, a fazenda parecia mais sombria. Ricardo entrou no escritório, decidido, com o peito estufado. Pai, eu preciso falar. Eu vou me casar. O coronel nem levantou os olhos da arma. Continuou passando o pano com óleo no cano frio. Casar? Com quem? Alguma filha de barão que eu aprovei? Alguma prima rica? Não. Ela é filha de uma costureira da cidade. O nome da mãe dela é Lourdes. Ao ouvir o nome Lourdes, o coronel parou.
A mão dele congelou na arma. Um sorriso cínico de quem se lembra de uma aventura antiga e proibida apareceu no rosto dele. Lourdes? Conheci uma Lourdes. Há muito tempo. Criadinha bonita. Arisca. Tinha uns olhos que desafiavam a gente. Ricardo franziu a testa, incomodado com o tom do pai. Não fala assim dela, pai. A Ana é uma moça de respeito. A mãe dela é uma senhora séria. Ela não é como a mamãe, que nunca teve voz para nada e aceitava tudo o que o senhor fazia calada. O coronel levantou furioso, derrubando a cadeira. O rosto dele ficou vermelho. Não ouse falar da sua mãe. Aquela sim era uma santa. Morreu cedo porque não aguentou o tranco dessa vida, mas sabia o lugar dela. Nunca abriu a boca para me contrariar. Você devia ter puxado a ela, Ricardo. Mas puxou essa teimosia estúpida de sei lá quem. Ele se aproximou do filho, a voz baixando para um tom perigoso e debochado. Se a menina puxou a mãe dela, essa tal de Lourdes, serve para diversão, meu filho. Faça um filho nela. Dê um dinheiro e mande embora. É assim que homens como nós resolvem as coisas com essa gentalha. Casar? Nunca. O sangue Sampaio não se mistura com costureira. Ricardo olhou para o pai com nojo. Pela primeira vez, ele viu o monstro por trás do herói de guerra. Eu não sou igual ao senhor. Eu vou casar com ela amanhã, e o senhor não vai me impedir. Ricardo saiu batendo a porta com força. O coronel ficou sozinho, rindo, voltando a limpar sua arma. Ele achava que a história estava se repetindo. O patrão e a filha da empregada. Uma diversão passageira. Ele não fazia ideia de que Ana era sua filha biológica. Ele não sabia que, com aquele conselho podre, ele estava empurrando o filho legítimo para os braços da irmã bastarda. O maior pecado estava prestes a acontecer sob o nariz dele. Na casa da costureira, a tensão era insuportável. Ana vestia o vestido de noiva escondido, trancada no quarto, tremendo de ansiedade. Lourdes entrou com um copo de leite usando a chave reserva. Ela olhou para a filha vestida de branco. Viu os olhos azuis de Aurélio no rosto de Ana. Viu a tragédia desenhada. Lourdes sussurrou com uma tristeza infinita, passando a mão no rosto da filha. Você tem os olhos do seu pai, tão bonitos e tão perigosos. Ana não entendeu. Achou que era um momento raro de carinho. Sorriu, mas Lourdes saiu e trancou a porta novamente. Ela sabia que Ana fugiria pela janela se precisasse. Ela conhecia aquele sangue Sampaio, teimoso e rebelde. Então, ela ficou na sala, com a tesoura na mão, sentada no escuro, esperando. Ela prometeu para o silêncio da casa. Amanhã não haverá casamento. Nem que eu tenha que manchar aquele branco de sangue, nem que eu tenha que morrer. O dia amanheceu cinzento, com nuvens de chuva. Ana vestiu o vestido. Estava pronta para pular a janela e fugir com Ricardo. Mas da fresta da cortina, Lourdes viu o carro de Ricardo chegar na rua de terra. O coração dela disparou. Mas então, ela viu outro carro parar atrás. Um carro preto, oficial, imponente. O coronel Aurélio desceu do carro apoiado em sua bengala de prata. O monstro estava no portão. Ele tinha vindo impedir o filho de se casar com a ralé. Se ele entrasse, se ele visse Ana, se ele visse o rosto da filha bastarda, ele saberia, ele veria a própria cara nela. E ele cumpriria a ameaça que fez há 30 anos quando expulsou Lourdes grávida da fazenda. Se essa criança aparecer, eu acabo com vocês duas. O pânico de Lourdes explodiu. Não era mais apenas sobre o incesto. Era sobre a vida. Era sobre proteger a filha de um homem perigoso. Ela correu para o quarto da filha. Ana sorriu ao ver a porta abrir, achando que a mãe tinha mudado de ideia e vindo dar a bênção. Mãe, o Ricardo chegou. Vamos. Mas Lourdes avançou como uma fúria, com os olhos injetados. Você não vai sair. Mãe, ele está lá fora. Ele veio e aquele demônio veio junto, respondeu Lourdes em fúria desesperada. Lourdes atacou. Ela não usou palavras. Ela usou a tesoura. O som do metal cortando o tecido ecoou pela casa. A tesoura cravou no decote do vestido, rasgando a renda delicada. Ana gritou, tentando proteger o corpo. Ricardo ouviu os gritos da rua e invadiu a casa, arrombando a porta da sala. Ele correu para o quarto, e a cena que ele viu o paralisou. Sua noiva, encolhida no chão, seminua,
tentando cobrir o corpo com os trapos do vestido rasgado, chorando em desespero. E a sogra, de pé, brandindo a tesoura como uma arma, os olhos cheios de lágrimas e loucura, respirando como um animal selvagem. Suma daqui! Lourdes rugiu para Ricardo, apontando a tesoura para o peito dele. Leve seu pai embora. Leve seu sangue maldito para longe da minha filha. Eu mato vocês dois antes de deixar isso acontecer. Ricardo olhou para Ana. Ana olhou para Ricardo, destruída, humilhada, exposta. O momento mágico tinha virado um filme de terror. Vai embora. Ana soluçou, escondendo o rosto. Por favor. Vai embora, Ricardo. Ricardo, apavorado com aquela violência, com medo daquela mulher que parecia capaz de matar, recuou. Ele fugiu. Entrou no carro e sumiu, levando o pai com ele, sem nunca saber a verdade. Ana ficou no chão, entre os restos do vestido. Lourdes olhou para a filha. O coração dela estava em pedaços. Ela queria abraçar. Queria explicar que salvou a vida dela. Queria dizer que aquele homem no portão era o pai dela e um monstro. Mas ela engoliu o choro, guardou a tesoura e disse a frase final, com a voz gelada, para garantir que Ana a odiasse o suficiente para nunca mais procurar Ricardo. A festa acabou. Vista uma roupa decente e vá limpar a cozinha. Você nunca mais toca no nome desse homem. Ricardo casou-se com outra moça rica 6 meses depois, arranjado pelo pai. Ana morreu em vida naquele dia. 20 anos de silêncio, ódio, rancor e servidão na mesma casa, até o dia do enterro. De volta ao presente, no quarto da mãe morta. A chuva lá fora aumentava, batendo na janela. Ana ainda segurava um envelope lacrado que tirou do baú. A foto do coronel Aurélio, pai de Ricardo, estava na mesa, olhando para ela com aqueles olhos familiares. Ana respirou fundo e abriu a carta. Lá dentro, a certidão de nascimento de Ana. Sem o nome do pai, mas grampeada a ela, um laudo médico antigo, timbrado da Fazenda Sampaio, confirmando a paternidade de Aurélio Sampaio sobre a filha da empregada Lourdes. E a carta de despedida de Lourdes. Ana começou a ler, e a voz da mãe ecoou na sua cabeça, não mais com raiva, mas com uma doçura triste. Minha filha, você me odiou por te separar do Ricardo. Você achou que eu era invejosa. Mas eu não separei um casal, Ana. Eu separei 2 irmãos. O mundo de Ana caiu. O chão sumiu. Ela leu a próxima linha, as lágrimas borrando a tinta. O coronel Aurélio me forçou, filha, na despensa da fazenda. Eu tinha 18 anos. Você nasceu da minha dor, não do meu amor. E o Ricardo é filho legítimo dele. Vocês têm o mesmo sangue, o mesmo pai. Eu vi o jeito que vocês se olhavam, a natureza chamando. Eu preferi que você me odiasse em vida do que se odiasse por toda a eternidade cometendo esse pecado. Eu aceitei ser o monstro, a louca, a vilã, para que você continuasse sendo um anjo inocente. Perdoe sua mãe por ter rasgado seu sonho. Foi o único jeito de salvar sua alma. Ana soltou a carta. O papel flutuou até o chão de madeira. O noivo perfeito era seu irmão. A mãe que ela chamava de vilã, de louca, de invejosa durante 20 anos, era uma mártir. Ela salvou a alma da filha destruindo a própria felicidade. Ela suportou o desprezo e o ódio de Ana por 2 décadas, em silêncio absoluto, só para proteger a inocência dela. Ela morreu sendo odiada para que a filha não vivesse com a culpa do incesto. Ana chorou. Um choro que lavou 20 anos de amargura, de raiva, de incompreensão. Ela se deitou na cama da mãe, abraçando o travesseiro que ainda tinha o cheiro dela, e quis morrer ali mesmo para se encontrar com ela, pedir perdão pessoalmente. Mãe, me perdoa. Eu não sabia. Me perdoa. No dia seguinte, Ana foi ao cemitério. O sol brilhava depois da chuva. Ela levava um buquê de lírios brancos, as flores preferidas de Lourdes. No portão do cemitério, ela cruzou com um homem. Era Ricardo. Ele estava grisalho, mais velho, com rugas ao redor dos olhos, mas ainda tinha o mesmo olhar gentil. Ele tinha ido visitar o túmulo do pai, o coronel. Eles pararam, se olharam. Não havia mais a paixão proibida. Havia reconhecimento, havia carinho no olhar dele. Saudade de um tempo que não volta.
Mas Ana não sentiu mais a dor do amor perdido. Ela sentiu a paz da verdade. Ela sabia quem ele era e sabia que a mãe estava certa. Eles sorriram um para o outro. Um sorriso triste, mas sereno. Um sorriso de irmãos que o destino separou para salvar. Ricardo acenou e seguiu seu caminho. Ana caminhou até o túmulo da mãe. Colocou os lírios sobre a terra revirada. Pode descansar, mãe. Ela sussurrou para a cruz de madeira. O segredo está salvo. O pecado foi evitado. E eu te amo mais do que tudo. Obrigada por ter sido minha muralha. O amor de uma mãe não cabe em julgamentos. Às vezes ele corta, fere e sangra, apenas para salvar. Às vezes, a maior prova de amor é aceitar ser o vilão da história do seu filho. E você? Teria a coragem de Lourdes de ser odiada pelo próprio filho para salvá-lo de um destino terrível? Ou acha que a verdade deveria ter sido dita desde o começo, custasse o que custasse? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Histórias como essa nos fazem pensar no peso silencioso que nossos pais carregam sem a gente saber. Se você se emocionou com esse sacrifício, deixe seu like e se inscreva no canal A Verdade Dói. Porque aqui a verdade machuca, mas ela precisa ser contato. Até o próximo vídeo.